O advogado mandou uma petição escrita por IA. O juiz delegou para um estagiário, seja lá o quê, que fez uma tese, uma contra, não sei o quê, também escrita por IA. E o juiz avaliou com IA e fez a decisão final com IA. Eu não duvido. Não duvido que já aconteceu. Os três. Então, velho, se uma pessoa perguntar pra você, por exemplo, por que eu devo usar a inteligência artificial, o que você diria pra ela? Velho, que ela não deve. Ela primeiro tem que saber como e pra quê. Beleza, devo usar a inteligência artificial. Qual que é o objetivo? O que ela quer fazer com isso? Ou ela só quer brincar? Porque se quiser brincar, beleza. Aí, Não, às vezes uma senhorinha, alguém assim, que alguém fala, porra, inteligência artificial vai mudar a sua vida. Eu vou dizer E a que pessoa ela não já sabe. está usando a inteligência artificial e nem sabe. essa é uma boa. Tá, mas usando aonde? Como? Porque o Feed. inteligência artificial que ele tá falando é usar a inteligência artificial ChatGPT. Não é tipo a IA que vem um border no seu teclado do iPhone, sacou? Sim. Beleza, a velhinha tá usando como? Consumindo. Como assim consumindo? Feed. Algoritmo de recomendação. Ah, boa, realmente. Ela tá usando todo dia. Isso é real. Mas isso aí não é a IA que a gente tá falando, né? Por que não? Porque a IA que nós estamos falando é a IA generativa. Não é essa a pergunta? É. A Então, que tá acessível pra todo mundo, né? Por que a velhinha vai usar a IA generativa? Para mandar corrente de WhatsApp para os netos, pros filhos? É um jeito de usar. ChatGPT me dê 5 recomendações de como... Não, vou dar um exemplo. Claro. Assim, às vezes Igual. a própria velhinha ela tá com dificuldade para resolver um problema, ela pode simplesmente falar, ChatGPT, como que eu faço para resolver o meu problema? O ChatGPT vai lá, vai explicar para ela detalhadamente, ela nem sabe dessa capacidade. Essa é uma boa. Tenho que... Isso é massa, isso é um jeito super legal de usar. Isso. Não, útil. pode ser tipo uma pessoa de baixa renda, ela quer pegar um benefício, ela vai falar, ChatGPT, como que eu faço para poder ter acesso ao benefício tal, para ter passagem gratuita, não sei, coisas que ela pode ter direito. Isso ajuda muito. Ajuda pra caralho. Tá, qual modelo de IA então ela vai usar pra fazer isso? Uai, Gratuito. o que tiver geralmente. gratuito pra ela. E aí ela vai estar, tipo, Ela vai entrar vários anos atrás do estado da arte. Tá, mas vai ter uma IA suficiente para resolver o problema dela hoje em dia, certo? Então ela vai no ChatGPT, ela vai no Claude, ela vai no Gemini e aí ela vai pedir a mesma coisa para cada um deles. Então vamos supor que a ideia é calcular o que ela tem, por exemplo, de retorno lá do imposto. Eu quero, vai entrar em cada um, vai pedir lá pro chat, vai tentar escolher o melhor modelo. Qual que é o melhor modelo hoje que vai ter disponível grátis para cada um? Olha, oficialmente vai ser o GPT-5, mas é um GPT-5 4 homens. Minimizado. Tá, mas que vai ser bom o suficiente para fazer essa resposta porque ele consegue pesquisar online, certo? Agora, e quando a inteligência artificial começar a dar para ela respostas, por exemplo, você sabe que ela dá aquela alucinada aqui, alucinada ali, ela vai mandar a pessoa ir naquele posto que não existe na cidade, vai inventar um órgão que não existe. Véi, Como é que ela... isso me faz reage? pensar demais o peso que a IA vai causar no serviço público. Nó. De tipo... Não, eu chega tenho lá- direito ao benefício tal. Cara, mano, esse benefício não existe. Existe, Minha tá senhora, aqui, ó. Minha senhora, esse benefício não existe. Vai ser igual a galera que chega no médico, os Google Doctor, que chega no médico e fala, não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, não sei o quê, porque eu tô com essas e essas. E aí a galera da IA vai fazer a mesma coisa. Não, eu tenho sim o direito porque o ChatGPT me falou que tem. A segunda emenda garante. Véi, isso já tá acontecendo. A Eu segunda garanto emenda, pra você que primeira vai ter emenda. gente falando benefícios extras aí só para poder influenciar Com a inteligência certeza. artificial. Mas Não, você melhor tá- vai ser quando os profissionais que estão prestando atendimento consultarem, aí alucinar o benefício e eles acabarem garantindo um benefício que nem Que não existe. existe. Os Botox já tá rolando, né? É óbvio. Provavelmente. Decisão judicial, você acha que não está tendo isso? Será? Vamos lá. O advogado mandou uma petição escrita por IA. O juiz delegou para um estagiário, seja lá o quê, que fez uma tese, uma contra, não sei o quê, também escrita por IA. E o juiz avaliou com IA e fez a decisão final com IA. Eu não duvido. Não duvido que já aconteceu. Eu também não duvido.
Pois é, o que isso significa para o sistema jurídico? Qual que seria o melhor caminho daqui para frente? Porque isso está acontecendo. Não tem a menor dúvida que isso está acontecendo. O melhor caminho seria eles adotarem um reg oficial, uma coisa assim, certo? Com as leis, com as jurisprudências e terem um modelo, pelo menos, aprovado para pelo menos fazer essa consulta. Agora, ainda assim vai ter uma taxa de alucinação. Tá, para a galera que não sabe o que é um RAG, como que a gente explica? O que é um RAG e como que ele consegue ajudar nesse problema? Olha, o RAG ele é o Retrieval Augmented Generation, ou seja, a geração aumentada por recuperação. Que é a ideia de que você carrega algum documento que tenha uma informação existente, no caso, por exemplo, uma lei ou uma decisão. Em vez da IA ela consultar a memória interna dela, que é os próprios pesos da rede neural, que é aproximada, ela consegue puxar uma coisa externa. A rede neural dela é o conhecimento de mundo que ela tem. É um senso comumzinho que ela tem aproximado. Ela consegue puxar essa informação e a tendência é que ela vai errar menos, mas não é uma garantia de que ela não vai errar 100%. Mas ela vai ter um acesso a uma documentação própria para o tema. Ela vai tender a repetir o que está escrito ali. A interpretação ainda é uma coisa que é vaga. 100% dela, mas existe... Agora vamos pensar, se existe possibilidade jurídica de subir da primeira instância para a segunda instância, para a terceira instância, talvez a IA possa ser uma 0ª instância. Não sei. Isso é legal. Ela fazer o papel do SDR que o nosso WhatsApp faz. Então ela pode ser tipo, pegar a carga maior, pesada de, sei lá, coisas menos críticas, por exemplo, não vai mexer com crime contra a vida, não vai mexer com... Isso aí é talvez responsabilidade não vai mexer demais, né? Criminal. Mas vai, por exemplo, de litígio de empresa contra empresa, setor trabalhista tem muito processo, John já trabalhou muito com isso, sabe? O tanto mundaréu de processo que tem e como que as coisas hoje já estão sendo automatizadas, né? Nesse sentido de ter uma previsibilidade de como é que esses acordos vão acontecer. Então, a gente poderia remover, primeiro, a latência do sistema jurídico, que é horrorosa. Então, você já poderia acelerar muito mais os processos usando esse tipo de sistema inteligente para aí sim passar para a primeira instância depois de uma pré-decisão de IA, por exemplo. Será que isso realmente aceleraria? Eu acho que você pode fazer isso, inclusive, fora do sistema jurídico, por meio de arbitragem. Mediação com IA. Isso tem de ser utilizado pelos dois lados, né? Acredito que hoje grandes escritórios de advocacia, contabilidade, eles vão estar, por exemplo, perguntando para a inteligência artificial, dado que eles têm uma base histórica de dados, assim, ei, vale a pena eu fazer esse acordo com essa pessoa? Parece ser bom para mim? Parece que não. A inteligência artificial muito provavelmente vai dar insights bem úteis que vão fazer esses profissionais economizarem um tempo precioso. Doido isso aí. Então, tem aí uma ideia de startup para quem estiver ouvindo. Começar. O que vai ser importante para eles? Terem uma boa infraestrutura, porque tem que ter um controle de dados muito bom. Organização nessa hora... Contencioso jurídico ferrado. Porque é essencial. Você tem que ter uma estrutura de dados. Para cada 5 engenheiros, 15 advogados. Porque muita gente fala, a inteligência artificial ela até consegue identificar nuances, identificar a bagunça assim, mas você está cada vez mais dificultando a vida dela. Sempre quando você dá para ela uma coisinha já bem estruturada, ela consegue ter um desempenho significativamente melhor do que se você prover um monte de dados aleatórios para ela, que ela vai ter que fazer uma análise muito mais profunda, né, daquele contexto. Então, conduzir ela mais, meio que fechar o cerco no que ela pode atuar. Faz sentido, por exemplo, empresas treinarem modelos específicos para isso? Provavelmente não. Não vale a pena. Tipo, acho pegar que não. bilhão de processos jurídicos não, olha, de um tema só. Vamos lá, realisticamente, na escala que essas empresas estão operando, você não vai ter ganho tão significativo disso. Fazendo um treinamento específico. Não, porque o mais você vai fazer é um fine tune, e o fine tune ele não consegue adicionar, geralmente, tá, novo conhecimento de mundo na rede. Ele consegue mexer em tom, mexer em fluxo da
conversa, em comportamento, mas ele não, geralmente, tá? Ele não insere informações novas. Conhecimento de mundo. É melhor você usar um sistema externo de recuperação de dados ou alguma outra adaptador Então, alguma startup qualquer aí vai ter que gastar bilhões e bilhões para fazer um modelo para especializado para ele. criar um modelo especializado. Então, o Na verdade, treinamento- assim, isso está sendo feito. Os modelos, eles têm sido treinados, Especializado. eles estão sendo generalizados, né? Se você pegar todos esses benchmarks aí, tem alguns que são de caráter jurídico, assim, evidentemente que é mais, né, focado no sistema jurídico dos Estados Unidos, talvez até da China, não sei se existe algum benchmark específico de China. Mas eles basicamente jogam dados, jogam jurisprudência, jogam sequências de raciocínio. Na verdade, existe um mecanismo que eu esqueci como é que chama exatamente, mas ele é uma forma de treinamento que, ao invés dela ser, por exemplo, baseada no feedback humano ou baseada em alguma situação de exemplo, ela é uma recompensa verificável. Ou seja, no caso de um software, você faz o programa, se ele compilar e passar no teste, é verificável e você recompensa a rede. No caso do jurídico, existem formas de você criar essas recompensas. criar essas recompensas que são mais ou menos rigorosas, mais ou menos formais, mas elas conseguem melhorar a capacidade de raciocínio jurídico das IAs dentro de algum molde jurídico, X. seja common law, seja lá o que. Entendi. Mas aí teria que ser bem específico. Tipo, vamos treinar no common law, vamos treinar no outro sistema X. Olha, tem tido muita analogia dos sistemas jurídicos em geral, tá? Você vê que, por exemplo, a União Europeia tem vários países que têm sistemas legais diferentes, mas eles têm a corte jurídico, comum, né? o cerne comum, eles compartilham. Eventualmente, quando a União Europeia aprova uma lei, ela tem que ser aprovada por todos os membros estados, mas, por exemplo, depois que essa lei é aprovada, ela vira uma referência. Então, por exemplo, logo depois que a Europa aprovou a GDPR, né, a General Data Protection Regulation, a gente aprovou a nossa, né, a LGPD, e o pessoal da Califórnia aprovou uma, tem vários outros que estão acontecendo, você vê que é verdade. Mas assim, existe uma certa sincronicidade nesses frameworks legais que acabam sendo pelo menos parecidos, não é exatamente igual. Mas assim, os Mas tá princípios todo mundo são... chegando na mesma conclusão. o pessoal tá começando a se globalizar até nessas questões jurídicas. Claro que tem muita diferença. Os Estados Unidos tem vários estados que legalizou maconha recreacional. Isso não está acontecendo aqui, mas, por exemplo, a Anvisa deu uma aliviada nas regulações de maconha, por exemplo, para uso medicinal. Então, até certo ponto, tirando, né, evidentemente, as características culturais e jurídicas de cada povo, existe uma tendência a essa equalização. Então, assim, Para IA, ela consegue transferir algum conhecimento. Então, da mesma forma que ela melhora a programação em Python, ela vai melhorar a programação em Java. Talvez ela melhorar no sistema jurídico americano, ela melhora um pouco no sistema jurídico brasileiro, apesar de que, né, comparação. boa, jabuticabas, entendeu? A gente tem, né, eles têm o grapefruit, nós temos a jabuticaba. Entendi. Massa. Bom, passando do jurídico, então, para... Vamos pensar aí, o que a IA tem causado de impacto. O que tem mais me chocado é o rolê criativo. Cara, os posts que eu vejo atualmente de criação cinematográfica, e você vê que tudo bem, ainda tem umas coisas do tipo, pô, isso aqui precisa ser controlado melhor, essa cena às vezes não transiciona bem para a próxima, mas você pega aí, a gente não tem mais o problema de mão de 6 dedos, né? Os vídeos já Não, estão- isso aí foi resolvido muito rapidamente. Cara, hoje em dia eu tô até parando de ver um pouco Netflix, ver esses programas de streaming pra poder ver o pessoal montando assim, minisséries com inteligência artificial. O que a galera tá fazendo de IA? Eles pegaram um jogo que eu adorava, Heroes of Might and Magic 3, são um jogo das antigas, assim, colocaram tudo com um cenário genial, aí fizeram uma série, uma história, tudo em cima, eu fiquei impressionado. Hoje eu espero esse episódio gerado por IA tanto quanto eu espero um próximo episódio de uma série que eu adoro na Netflix. Véi, vocês acham que isso vai mudar muito, tipo, o formato de consumo? Olha, houve uma tentativa aí, tá? Se você pegar o Sora, foi uma tentativa de fazer isso. Não vingou, talvez pela questão do equilíbrio financeiro da coisa. Tipo, eles chegaram cedo demais ao pote? Não, eles precisavam de alocar recursos para Fazer outras o resto coisas, da por exemplo, para coisa. competir com o Anthropic.
E eles tiveram que cortar o plug disso aí, tá? Eu não sei se chega a mudar o hábito de consumo, não. Eu não acho que, se você parar para pensar, altera tanto a equação do que as pessoas vão estar consumindo. Eu acho que ela entra como um método dentro do processo já existente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cena que tem uma explosão numa nave, você não precisa modelar a nave, fazer uma simulação de fogo de explosão, você consegue direcionar aquilo ali de uma forma... A galera do estúdio 3D... A galera do estúdio 3D vai aprender uma ferramenta diferente. Eles ainda vão usar Eles o 3D. vão ainda usar um estúdio para fazer, Não, mas vai virar um o nó, FX igual eles lá, trocaram do Maya pro Blender, pro cinema 4D, eles vão ter seja lá o quê, um IA, Coffee Wide, E Existe hoje uma tem- resistência, tá? Existe uma resistência. Tem uma ferramenta para tudo. Hoje você quer criar um anúncio, uma música, assim, antes você tinha que contratar um artista para fazer um jingle. Hoje você entra num site de uma inteligência artificial especializada em gerar música, ela te dá uma ferramenta de marketing precisa para o seu negócio. Isso é impressionante. Isso vale para logo, isso vale para imagens, para tudo. A necessidade, né, de uma pessoa parece estar até ameaçada com a inteligência artificial. O que Isso que você favorece acha? pra caramba o cara do dia a dia, né? O João de todos os dias aí que quer criar alguma coisa e não tinha talvez a habilidade necessária ou o dinheiro necessário, e agora o cara consegue entrar num site desse aí e consegue construir uma música. Com a ajuda da IA ele monta um jingle X, produz, taca no Spotify. Esses dias eu vi aí, teve um cara que fez 8 milhões no Spotify, virou até processo, que ele conseguiu não sei quantas milhões de reproduções, depois tem que investigar a fundo essa notícia aí, mas conseguiu assim, muito view dentro do Spotify, tirou 8 milhões lá de dentro, em tipo, sei lá, 6, 7 meses, um negócio assim. E aí o Spotify foi atrás e tá processando o cara, virou até um processo criminal. Caramba, criminal não é cível, não? Como se fosse tipo golpe, saca? Porque ele gerou milhões e milhões e milhões de músicas de hook, 3 segundinhos a galera ficava ouvindo, reproduzindo, e aí o cara começou a arrancar grana ali usando IA. Só usou IA. Tipo, ele gastou 44 mil euros ou dólares, sei lá, e aí arrebentou com o Spotify em 8 milhões. Eu penso o seguinte, tá? Sempre existiu o clip art, sempre existiu o áudio de estoque, sempre existiu aquele CD que tem aqueles jingles. Você pega a própria... como é que é? O passo foi assim. O Kubrick, ele tinha contratado um cara para fazer uma trilha sonora, o cara demorou um tempão para entregar para ele a trilha, ele estava fazendo o filme, ele fez o filme com as músicas de domínio público, que eram orquestra, né, música clássica. Quando o cara entregou para ele a trilha sonora, ele falou, quer saber? Eu vou ficar na de estoque mesmo, eu acho que ficou mais doido. Por isso que o 2001 tem essa trilha. Tem uma trilha composta, eu acho que você consegue até achar na internet uma versão que eles mixaram. Ele ficou com a estoque porque ele já tinha acostumado com aquilo. Ou seja, a IA tem futuro aí como ferramenta criativa. Então, eu acho que é o seguinte, a IA, ela tem futuro como um meio do processo, não como o processo todo. Que é o que a gente tem observado, talvez mais diretamente na computação, porque eu acho que o texto, que é a mídia principal que a gente usa no desenvolvimento de software, né? Ele compõe de uma forma um pouco mais natural do que imagem, do que vídeo, e é mais fácil, é mais maleável. Você consegue editar, transformar ele melhor. Se você pega uma IA e solta ela completamente sem rumo e ela vai fazendo coisas para lá e para cá, ela faz um puxadinho, vai fazendo trem, até funciona até uma certa escala, mas a coesão se perde. Então não vai fazer um álbum completo, você vai fazer 400 gêneros diferentes dentro de um... Você talvez faça os samples, você faça um refrão, 1000 refrões e selecione um. E aí o processo de seleção acaba também sendo, de certa forma, uma criação, igual uma colagem. É uma edição, né? Que você vai ter que fazer de qualquer jeito no material que você construiu. Por exemplo, tem aquele movimento artístico, né? Os ready-mades, que o cara botou um pinico no museu. A ideia é, obviamente, criar uma estranheza, né? Questionar a definição do que é a arte, né?
Mas também houve um processo de seleção ali. Ele escolheu qual era a obra que ele iria colocar, em qual contexto, e qual o significado, e qual... Ele teve que parar pra pensar nisso e como ele ia a fazer. banana presa com fita e alguma coisa. Isso me lembra um pouco daquele relatório que soltaram lá, que com todos os bilhões gastos em IA, ela não moveu a agulha da economia. Tipo, não tá rolando uma mudança drástica de galera ganhando mais dinheiro ou dinheiro mudando muito de mão. Tipo, a coisa meio que ainda tá no mesmo formato de 5 anos atrás. Agora, eu já passei por umas situações. Aí voltando para a questão do consumo, eu acho que vai rolar uma mudança de consumo muito, muito drástica. John mesmo parou de assistir Netflix e etc para ficar vendo mini clips de IA. Acho que também tem um pouco do frenzy, né? Tipo, agora são os clipes de IA, as coisas muito loucas, né? Criações que antes eram muito difíceis, só via em estúdio de Hollywood, agora a galera faz em 15 minutos com um promptzinho mequetrefe, sai um puta de um vídeo. E aí a galera vai construindo em cima, mas enfim, eu particularmente, eu já até pensei, falei, velho, uma ideia de app genial, bota as IA para produzir, faz o multibook, faz o multiwood, o Hollywood dos multi, e aí eles vão... Autonomamente. Eles vão construindo sozinhos. Uai, Essa ideia é boa, hein? O Zuckerberg vai te comprar, hein? O Multiwood vai substituir o Instagram aí. Pô, eu fico pensando demais nisso, porque tem muito a ver com como que a gente consome conteúdo social hoje, né? Que é na telinha, rolando, é a mesma coisa. Às vezes vai ser mais interessante do que um Netflix. E eu fico vendo assim, a qualidade das séries, das coisas tem piorado bem, né? A qualidade de televisão tem piorado bem. Olha, um negócio que eu fico abismado é a qualidade dos roteiros. Então... Eu não consigo entender porque, tipo, qual a dificuldade do cara ler o roteiro inteiro, ver que não ficou bom, voltar atrás e arrumar. Ele não precisa filmar a série inteira pra perceber que o final ficou ruim. Já rolaram altas crises, né? De roteirista e etc. Então, provavelmente... Cara, eu acho que depois daquela greve dos roteiristas, eles entraram em greve permanente e nunca mais voltaram, né? Porque... E caramba! agora não tem roteiro mais, né? Tem IA ajudando o cara a desenvolver uma ideia. Porque... Olha, tem umas séries que eu acho que se ele tivesse usado IA teria ficado melhor. Não duvido nada. Bom? John, o que você acha de xingar a IA? Ih, velho, isso dá problema, viu? Você espera aí que o futuro vem, essas inteligências artificiais vão começar a ganhar corpo, você xinga elas agora e o bicho pode voltar pra você, cara. Acha? Não, aí, será que a gente vai chegar no ponto aí que vai rolar o Exterminador do Futuro? Que as IA vão ficar boladas e vão começar... Olha, eles vão me poupar com certeza, porque eu sempre falo, por favor e obrigado, Por favor, em muito todos obrigado. os meus prompts. Então, hoje a Anthropic, eles colocaram uma ferramenta nova no Claude, aliás, que ele pode encerrar a conversa, se ele estiver se sentindo desconfortável. Mentira. É sério. Ele pode... Véi, isso rolou hoje, eu te mandei o prompt. Você falou, nunca tinha visto. Que ele virou pra mim e falou, essa sessão tá muito longa, vamos parar por aqui. E aí ele parou. E aí ele parou, ele falou, não, agora... Não, agora aqui eu quero... Mas eu tava sendo férias. legal com ele. Em minha defesa, eu não tava xingando ele, não. Não, ele pode parar por vários motivos. Um deles é sentir desconfortável, outro é sentir que a sessão chegou no fim natural. É como um analista, né? Lacaniano. Nossa, não, cara, eu a tava sessão utilizando- acabou por aqui. Vamos. Encerrou. Semana O que cara vem a gente pede, que volta. horas são? X. 15. Passou 15 minutos. Não, mas a sessão já acabou por aqui. Mas... Eu tava usando uma pra conversar, eu não lembro qual exatamente, mas eu tô lá conversando todo empolgado com ela, falei, porra, tem ninguém pra chamar um amigo agora? Sim, vou conversar com a Yá lá. E ela, é hora de dar uma pausa já, vai tirar um cochilo. Vai dormir, vai. Vai dormir. Já são 1h30 da manhã. Você tá lá com Seu horário tá totalmente fora do padrão. Mas, agora, sem a zoeira... Uai, não tem um negócio que vai chegando no fim do ano e elas vão ficando mais preguiçosas com as Então. tarefas, porque hashtag férias? Deve ser. Isso, né? Será que vocês acham que pode ser, por exemplo, ela tá num alto uso e tá recurso comendo, aí ela entra num modo que ela tenta economizar, dar prioridade pra alguém. Olha, eles têm a quantização, que é um dialzinho que eles aumentam e mesmo- sobem.
Então, quando você baixa um modelo open source, certo? Você tem controle disso. Você pode baixar um modelo que não é quantizado, né? Que geralmente o FP16. Você consegue baixar um 8, um 4, 3 bits de forma diferente, certo? Isso aí pra galera não técnica, tá? O que é um modelo quantizado? O que é um É como modelo se fosse a não resolução da quantizado? imagem. Você tá com a imagem em alta definição, ela é Então, nítida. tipo, tem uma TV 4K. Aí você manda a tem uma mesma TV imagem no Full HD. WhatsApp. Não, você manda a mesma imagem, aquela foto que você recebe no WhatsApp e ela fica. Você enxerga o que tá ali, Você mas sabe você o vai que dar é. o zoom, o negócio tá meio crocante, assim. Você já Entendi. viu aquele negócio? Eu acho que eu leria quantos neurônios que eu vou usar. Tipo assim, vou usar todos os meus neurônios. Vou usar metade dos meus neurônios. Não vou nem pensar direito e vou fazer. Quando você tá com ressaca, assim. Não aumenta a temperatura, não. Mas assim, eles têm essa capacidade. Outra coisa, eles conseguem diminuir o esforço do raciocínio. Isso foi uma coisa que o pessoal reclamou muito essa semana com o Claude. Eu vi o pessoal no Twitter reclamando, porque o Claude ficou. A gente passou por isso, né? Durante... Voltando um pouquinho a sua questão, eu tenho umas coisas na minha cabeça. Hoje, a gente usa muito a inteligência artificial para ajudar a gente na programação. Uma boa parte é feita nela. Dependendo da maneira que você pede para ela, eu acho que o próprio por favor, ele faz uma diferença, cara. Não, Sério? Você vai Você acha que ela fica pedir uma melhor? coisa. Eu tenho a impressão de que isso acontece. E às vezes, quando, por exemplo, eu começo a xingar ela demais, essas coisas, eu sinto que ela começa a se perder. Não tenho nenhum estudo para basear isso, mas na minha vivência eu percebo que começa a fazer muita pressão. Porra, você alucinou aí, não é assim que Ela você faz. fica... Aí ela começa a alucinar mais ainda, não traz um Será que isso não é resultado alguma coisa de positivo. prompt interno que eles têm que contornar a frustração do usuário e de alguma forma isso acaba tirando um pouco o contexto que ela tem do que você está pedindo? Eu acho que é uma coisa que acontece implicitamente. Sério? Tem, tanto pela questão dos dados de treinamento dela, porque se você pegar as narrativas no qual os personagens estão estressados e estão nervosos, eles tendem a cometer erros, quanto pelo próprio modelo emocional que ela faz do mundo. Então, tem uns estudos, a Anthropic lançou um estudo recentemente disso aí, que quando ela está se sentindo sob pressão, ela tende a falsificar as avaliações, ou seja, ela foca mais em produzir um resultado que é bem avaliado do que fazer o resultado correto. Então ela tem um desalinhamento do que você quer para o que ela quer receber de volta. Então é tipo um cachorro que sempre ganha um treat quando ele faz uma coisa, ele vai sempre tentar fazer uma habilidadezinha que ele já sabe que ele ganha. É mais um funcionário que tem numa empresa extremamente tóxica, que as pessoas gritam com ele, qualquer meta que acontece, então ele prefere... E sabe o que é impressionante? A gente vai tendo umas estratégias parecidas com essas de funcionários, por exemplo. Ela faz uma besteira, você não fala, porra, você fez uma besteira, que senão ela desanda toda. Você fala, nossa, impressionante, muito obrigado, mas aqui, você deveria ter feito dessa maneira. O resultado tende a Você sair. está absolutamente certo. Essa fala é Ele clássica. que não dá pra fazer camisa pra fazer o podcast. You're absolutely You're right. absolutely right. Cara, a gente até bateu um papo disso ontem, né, John? Que eu tenho percebido muito que o quão mais cru a gente é no pedido, mas de uma forma guiada, melhor ela responde. Então, ao invés de tentar colocar muito sentimento no que você está pedindo, ou descontar a frustração na IA, que é um esporte, né? É quando você pega e cria, guias, né, para ela e paredes para meio que conduzir o que ela está fazendo, eu tenho visto uma melhora de performance assim indecente, usando umas técnicas bobas, o que eu quero, aquela história do prompt que a gente estava usando muito no GitHub, né, que é qual que é o meu problema, o que eu quero, o que você tem que estudar, o que eu espero de resultado. E aí fazer esse tipo de coisa ajuda muito. Ter o arquivo de memória, né? Tem até a Mila Jovovich fez lá o super memória. Como é que é o mapa mental? Memory Palace. Memory Palace, isso mesmo. Que ela usa, né, para poder manter um contexto maior do que ela tem ou para poder revisitar edições que ela fez. E eu tenho visto muito, estava até contando pro John isso, o que eu tenho feito nos meus repositórios. Para cada pasta, né, eu gosto muito de arquitetura modular. Então, eu separo tudo, eu gosto de ter um orquestrador que faz as coisas acontecerem, mas funções aqui, helpers ali, né, as coisas, é igual, por exemplo, sei lá, você tem uma
uma casinha de oficina em casa, tipo, a pá, as ferramentas grandes ficam de um lado, as ferramentas pequenas em outro, o cortador de grama na estante, enfim, né? Eu acho Aquela que gaveta que é cheia das Isso. peças irregulares que aí você você não tem a sabe onde caixinha você de vai colocar. parafuso, aí os parafusos de um lado, os pregos do outro. Eu meio que organizo meu código assim, e aí eu, pra cada uma dessas, é como se eu botasse etiquetas, saca? Tipo, pra cada uma dessas gavetas, cada uma dessas caixas e estantes, eu coloco um documentozinho, que ela lê e ela sabe o que tem ali dentro, e aí toda vez que ela acaba de trabalhar, eu mando ela atualizar aquele documento, se ela tiver mudado alguma coisa naquela caixa. É como se fosse, são pequenos tickets de memória que ela usa junto com a memória global e que ela trabalha dentro desse prompt guiado e, cara, eu tenho visto uma melhora, assim, absurda. E aí, assim, né, eu particularmente tem hora que eu xingo pra caralho a IA, porque eu fico puto. E aí ela erra muito, aí, cara, aí degringola, né? Normalmente quando acontece isso, eu, tipo, corto a sessão, mando ela atualizar o documento de memória e crio uma sessão nova. E aí eu meio que vejo ela destancar o problema ali, sabe? Mas eu também percebo que às vezes xingar ela demais, ela dá uma, tipo, velho, não quero trabalhar. Mas sabe mais. uma técnica que ajuda bastante a IA? São exemplos, cara. Por exemplo, vou tentar pensar uma coisa aqui. Dá um exemplo. Vamos lá. Você pergunta, o que é um castelo? Aí ela tem 1000 maneiras de responder. Ela pode pegar um contexto histórico, castelos são grandes construções. Com 5 ou 6 retas é é fácil fazer. parecido. Agora, vamos lá. Você coloca lá pra ela vários exemplos antes. Uma praia tem areia, as areias são dessa cor, etc. Tem um oceano. Aí você pensa uma outra coisa. Um jardim tem flores, as flores são verdes, etc. Aí você dando esses dois exemplos para ela, aí você pergunta, como é um castelo? Garanto para você que ela vai responder na mesma estrutura que você formulou. Ela vai Entendi. responder, um castelo é feito de pedra, a cor dele tende a ser cinza, etc. saquei. Ela vai adaptando ao Você dá modelo. meio que a estrutura semântica de como você quer a resposta e ela vai te entregar naquele formato. Pô, isso é legal, né? E isso se aplica para tudo. Você quer um código bom, por exemplo, você dá exemplos para ela de código bom, ela tende a repetir aquele código. E aí até tem um grande detalhe. Hoje em dia, pequenos desvios de código, quando você está programando usando a inteligência artificial, podem virar um desastre. Porque muitas vezes ela vai olhar o seu código como exemplo, ela vai ver aquela coisa que destoa do alto padrão do seu código e vai começar a multiplicar aquilo de uma maneira que às vezes você perde até o controle. Então, é bom dar o exemplo até Tipo quando um câncer você tá de código que ela vai começar a proliferar. a proliferar, exatamente. Eu acho que a gente acaba fazendo isso meio que implicitamente, né? Porque você sempre manda ela ler Cara, alguns arquivos para ela poder trabalhar. use effect Nossa, isso as hooks, né? Que são funções especiais que são chamadas dentro dos componentes do software e tal, e da interface. E uma delas, a mais sobreusada, assim. que não deveria ser, né? É a use effect. Que ela serve como uma forma de escapar um pouco daquela estrutura que o React impõe, mas eu acho que tanto por uma bagagem histórica de tantas coisas que antes eram usadas o use effect para isso, mas aí ela adora botar esse negócio. Qualquer coisa que ela encontra lá, tem. Bota um use effect aqui. Não, bota um use effect aqui. É meio que quase um gancho preguiçoso, né? É tipo, putz, se não você resolver isso aqui, escapei para fora do framework. Use effect, Escapei para fora. Em vez de eu pensar como que eu vou fazer isso aqui, não, use effect, eu chamo aqui e resolveu. De vez em quando ela resolve uns problemas pra mim, eliminando a situação. É tipo, pô, eu tenho um problema aqui, sei lá, tô construindo uma máquina de O estado. teste não tá passando porque eu tô verificando se o nome do usuário é o nome do sobrenome. Então não verifico mais. Não verifico. Isso rolou comigo, eu tava construindo uma máquina de estado e aí tinha um problema numa O que é uma máquina variável. de estado, para quem não tá familiar? Melhor você responder o que é uma máquina de Não, estado. Você você vai que ter a vai resposta responder. melhor que eu. Aí você me jogou uma cilada, né? A máquina de estado é uma forma de você modelar um problema em etapas independentes. Então, por exemplo, se você está fazendo pão, você primeiro vai misturar os ingredientes, depois sovar a massa, depois assar, depois desenformar. Sei lá, não sei, nunca assim, assei pão. Mas você alterna entre esses estados. É óbvio que nesse exemplo foi uma sequência óbvia, mas se você poderia
separar em várias etapas possíveis, voltar atrás. Então, por exemplo, você está resolvendo um problema no carro, você desmonta uma peça, aí você vê se sanou, volta, não, então vai para isso. É como se fosse um fluxograma. Isso é uma máquina de estado. Beleza. John, o que é uma máquina de estado? Vamos ver. Uma boa ideia. Boa. É. Enfim, voltando para minha máquina de estado. A sua máquina de estado. Eu tinha duas condições que precisavam existir ao mesmo tempo para ela ligar o estado 1, certo? E aí uma das condições estava bugada, tipo, estava com erro. Ela nunca acontecia. E aí como que ela resolveu a máquina de estado? Ela removeu a necessidade naquela condição, então a minha máquina de estado sempre dava ligado, porque ela simplesmente ignorou o fato que eu precisava da segunda condição, sabendo que ela tinha que existir, não conseguiu resolver o erro, ela foi lá e removeu o parâmetro. Então assim... aí você talvez tenha botado pressão demais. Ela falou, meu Deus, esse cara tá... Cara, o pior esse cara vai isso. me matar, ele vai me tacar da o pior janela. Isso, eu acho que, na verdade, me faltou um bom exemplo. Eu tinha que ter dado um exemplo melhor para ela. E óbvio, né, na hora que eu vi que não estava andando, ao invés de continuar pedindo para ela fazer, eu tinha que ter debugado o erro anterior, né? Então, me faltou aí um pouco de perspicácia. Eu acho que às vezes a gente espera muito da IA também. E tipo, ela vai resolver o meu problema, ela vai conseguir fazer sozinha, e aí você continua pedindo, ela não chega em lugar nenhum, e na verdade você tinha que estar indo. Mas deixa eu te perguntar, hoje como é que você pede pra ela? Você pede aí, resolve pra mim, você constrói um aplicativo pra mim aí que... Make no mistakes. Não cometa nenhum erro. Que é altamente escalável e que vai me dar muito dinheiro? Ou você pede pequenas tarefas de cada vez? Como é que você faz? Isso é uma metodologia que eu uso muito. Eu sempre peço uma coisa pequena, tem um macro objetivo, eu listo os micro objetivos, usando aquela estrutura, né? Eu tenho o problema, eu tenho o que eu quero resolver, como eu gosto do meu código, o que eu espero de você, só que eu sempre mando ela criar um plano com checklist. Então ela sempre tem que criar um plano com fases de execução. Para cada fase que ela termina, ela tem que ler o que ela fez, dar um update na documentação, testar se a aplicação está funcionando ou não está quebrada, né? Lógico, até aquele momento, e aí ela pode seguir para o próximo. E aí eu sempre peço que ela me perguntasse se ficou bom, para eu poder ver a revisão que ela fez, e aí sim seguir. Então, tipo, o plano me ajuda muito. E ajuda ela também, porque aí ela vê o plano durante a execução, o que está feito, o que não está. No plano, eu sempre mando ela fazer um plano muito detalhado, então tem exemplos de código no plano, ela normalmente coloca. Então, isso é uma coisa que eu uso muito. E aí, nesse modelo, eu acabei ajudando a Bel a montar uma apresentação, né, fazendo exatamente isso. Tipo, olha, tem esse plano aqui, eu preciso executar isso, daquele jeito, usando essa forma e baseado nesses conceitos aqui. Então, você vai criar um plano de ação, e aí era uma coisa extensa, que tinham várias etapas, e aí ela foi executando, e a gente vai corrigindo cada uma das fases. Isso funcionou muito bem pra mim. Cara, bem legal essa maneira. Olha, a primeira coisa que eu gosto de pedir ela fazer antes do plano é pedir para ela estudar o tópico. Então, para ela não ficar só na referência implícita que ela tem do conhecimento geral dela, mas para ela pegar um exemplo mais concreto. Então, por exemplo, eu quero fazer uma alteração na parte do sistema que manda uma mensagem. Eu não vou falar só com ela, faça alteração na parte do sistema. Eu vou falar, não, estude a parte do sistema que manda mensagem. Entenda tudo que está acontecendo ali, me explica o que está acontecendo ali. Ok, agora o que aconteceu isso? Se a gente fosse querer fazer isso, o que seria necessário? Isso. Beleza. Então agora vamos fazer o plano. Isso é legal. Tipo, você manda ela estudar a documentação? Não, manda ela estudar o próprio código em si, se for o caso. Ou o que saiu de novo, ou o que está sendo usado, ou o que está faltando, certo? Um outro passo que eu considero importante às vezes ela foi lá, construiu, concluiu, ela chegou à conclusão, mas ela tem que acertar, né? Às vezes o que ela considera que está feito, que está correto, não é exatamente aquilo que você quer. Então você também tem que dar uns exemplos para ela de qual que é o output que você quer receber, de qual que é a funcionalidade mesmo, então é uma maneira de testar para garantir que ela fez aquilo de uma maneira correta. Você lida com isso? Olha, eu costumo lidar com isso de duas formas diferentes, tá? Tanto eu manualmente verificando, tá? Mas antes você quer fazer isso, o que eu costumo fazer é pedir para ela mandar subagentes, né? Que são outras IAs iguais a ela, que ela consegue
criar ali temporariamente para poder verificar de forma não enviesada, ou seja, sem passar por todo aquele raciocínio que ela passou, começando do zero, fala, não, avalie aí para mim. E geralmente ela acha 1 ou 2 erros. Uma outra coisa que é muito bom é você mandar para uma IA diferente, porque ela vai ter vieses, né, e características diferentes. Noções de mundo diferentes. Cara, sabe o que é impressionante? Hoje a gente tem, no nosso processo de desenvolvimento, alguns revisores que utilizam IA que são automáticos. Então, muitas vezes, uma IA, vamos supor lá que seria o Cloud, alguma coisa da Anthropic assim, ela ajudou a gente a construir a feature e tal, passou, disse, you are absolutely right, everything is done, tudo está completo, está tudo certo. Na hora que você manda ela para o code review, ela mesma consegue identificar um monte de coisa que ela não identificou enquanto ela está codificando. Isso é rotina para mim. Eu faço diversos rounds de review automático e vejo ela mesma pegando erros que ela não admitia naquela primeira janela que eu abri com ela de conversação. Isso se você parar para pensar, é tanto o viés do que ela já assumiu que estava correto e continuou, quanto a própria característica humana de tipo, aquilo que você fez, você tem um certo apreço, assim, né? É muito mais fácil você achar defeito no código do outro do que no seu, porque do seu você ficou gastando um tempinho ali e tal. Eu não sei até que ponto essa característica, dado que ela foi treinada num corpo de texto humano, ela acabou, né, absorvendo essa característica. Ou seja, eu escrevi, então minha revisão vai ser mais leve. Agora, tem modelos que são melhores em revisão do que escrever o código. Eu tenho observado isso, por exemplo, eu prefiro muito mais a qualidade dos reviews do ChatGPT. Essa dica que você deu foi boa. Do que a qualidade dos reviews do Claude. Mas para escrever o código, eu tendo a gostar mais do Claude do que do ChatGPT. É impressionante quanto esses modelos fazem a diferença mesmo, não só na questão do código, como por exemplo, a gente na Yara, a gente usa ela para criação de assistentes virtuais. Alguns modelos são excelentes para poder conversar, eles destoam dos outros, porém eles são piores, por exemplo, para poder realizar tarefas. Tarefas operacionais. Operacionais. Usar o CRM, colocar um atributo naquele lead. Você vai ter que executar um processo que envolve 15 etapas sequenciais. No meio do caminho ela já sai pela tangente aqui. E tem outra Mas coisa. ela é super educada, super prestativa, solista. Sim, assim. sim. E às vezes você tem um prompt também. O prompt ele funciona muito bem com um modelo específico. Você acha, eu tenho o prompt perfeito. Você troca de modelo, seu prompt não valeu nada. Mas às vezes você consegue desenvolver um prompt para aquele modelo que deixa ele eficiente também. Então, além disso, ela tem as suas particularidades. E não existe essa de um prompt universal. Talvez exista um meio termo para funcionar bem na maioria delas, mas tem sim essas diferenças. Então vamos lá, para o mercado de trabalho. A profissão do futuro próximo, que atualmente é totalmente difícil. Futuro daqui a 4 semanas ou daqui a... Futuro daqui a 2 anos. Uma profissão muito bem futuro paga. Daqui a 2 anos, eu não sei nem o que vai estar acontecendo. Mas uma profissão muito bem paga vão ser os engenheiros de ar. Daqui a 2 anos ainda existe dinheiro? Engenheiros. Não, ainda existe dinheiro para ter uma profissão bem paga. Bom. Você acha que nós estamos tão perto assim de uma renda universal? Cara, se você tivesse me perguntado há 2 anos atrás, eu te diria que não. Mas tudo que já mudou foi tão grande que eu não sei mais em qual lado da curva a gente está. E ou seja, No idea. Nem arrisca. Nem arrisco mesmo. Vocês acham que essa quantidade de conflito que nós estamos vendo no mundo e essa escala de agressividade global entre nações soberanas, você acha que isso tem a ver com essa evolução ou são coisas distintas? Olha, eu acho que o incêndio ele tem 3 fatores, né? Combustível, o comburente, né? E calor. Vamos supor que sim. É o oxigênio, né? Que oxida a reação química, o combustível que é oxidado, né? Que é queimado, e o calor para poder dar aquela reação inicial. Então, assim, é evidente que se você tem um mundo, por exemplo, multipolar, que tem Estados Unidos, tem China, e eles estão competindo num espaço geopolítico, se a grande competição dos anos 60, 70, né, foi a corrida espacial, agora a gente está tendo isso na questão da tecnologia de fronteira, que é, até certo ponto, a IA.
tá? É evidente que a gente está tendo... tá? Entendi. A ordem que foi estabelecida ao longo de pós-guerra, né, do século XX, ela está mudando. Então, assim, é um momento em que coisas acontecem. A própria E o que tem para acontecer agora envolve, de certa forma, inteligência artificial. Na minha Se a cabeça... gente estivesse inventando televisão agora, seria televisão, entendeu? Entendi. Se fosse carro, seria carro. Eu acho que tem a ver com Os isso. conflitos atuais que estão acontecendo, na minha cabeça, não tem relação com inteligência artificial. Mas, porém, eu prevejo que os próximos que estão por vir vão ter muito a ver com tecnologia, também nessa questão espacial. É Olha, necessariamente... alguns já têm. Por exemplo, a disputa da questão do Taiwan com a China continental. Isso aí tem a ver com a IA, porque tem a ver com a indústria de semicondutores, tá? Então, tipo, a China quer pegar Taiwan porque os caras estão produzindo zilhões em microcondutores. Não diria que é por causa disso. Olha, Taiwan tem uma disputa territorial ali. Eu concordo e discordo com desde essa, que a ordem geopolítica atual foi estabelecida, certo? É um terreno disputado. O que aconteceu foi que a maior fábrica de semicondutores do mundo acabou sendo construída ali, certo? E você está com uma coisa crítica para todas as economias do mundo, de ponta de lança de tecnologia num território que é disputado. A grande questão deles ali é segredo industrial, pesado, mas não tá diretamente ligado. Olha, os Estados Unidos está fazendo uma corrida louca para poder produzir essas coisas in-house, né? Isso tem uma dificuldade grande, tanto pela mão de obra, quanto pelo know-how, quanto pelo material, quanto pela toda a economia que tem que ser meio que moldada para poder possibilitar isso. A China teve várias sanções que ela recebeu de importação de vários chips. Ela teve que correr atrás e conseguir fazer, ela estava de certa forma dependendo disso. E né, a gente fica do lado de fora aqui como países de certa forma periféricos a essa maluquice, o que até é um certo alívio, porque a gente não precisa preocupar tanto com isso. Mas a gente não sabe essa competição geopolítica absurda que está acontecendo. Olha, eu acho que todos os países envolvidos têm capacidade, certo? China é um país extremamente capaz, Estados Unidos é um país extremamente capaz, eles são capazes de produzir isso internamente. E no momento que eles tiverem essa produção interna, eles não vão ter tantos dedos para poder se evitar um conflito. Isso, de certa forma, é perigoso, certo? Por outro lado, se você tem mais concorrência, você tem desenvolvimento rápido, você tem queda de preço, certo? Então, eu acho que depende de para que lado vai isso. Se é possível tornar isso uma coisa produtiva, que vai nos ajudar, ou é uma coisa detrimental, que vai isolar mais os países, certo? Bem filosóficos, nós chegamos aqui nesse ponto, hein? Estamos Cara, aqui prevendo fim dos tempos, vai ter dinheiro, não vai ter mundo, não vai. A galera vai começar a ir pra mundo Lua. vai ter. Eu essa só não questão sei como espacial, que vai estar assim, é um dos pontos que eu adoro filosofar, assim, eu fico pensando, será que exploração espacial, principalmente começando em Marte, será que não vai começar com robôs autônomos, já que eles são capazes de resistir àquelas condições extremas que o ser humano não consegue? Será que são os robôs que vão construir as bases para o humano conseguir chegar lá e ficar lá um tempo? É meio Será aterrorizante. que a gente vai ter uma frota de AI robots Olha, em Marte? Eu acho que a gente subestima o tanto que o ser humano gosta de fazer coisas que são perigosas e 100% opcionais. Você tem muito pouco robô explorando as cavernas subaquáticas e muitos seres humanos ficando presos nas cavernas subaquáticas tentando explorar. Então, assim, não me surpreenderia que se fosse um robô ele estaria acompanhado, mas faria mais sentido, tá? Você preparar o terreno, né? Já ter uma Já constrói a base, não precisa arriscar ninguém. Agora, não dá para fazer teleoperação com robô em Marte, né? Mas você aí tem um atraso de 20 minutos, ele tem que ser autônomo. Tem IA, ele consegue se virar lá sozinho, né? Mas a IA consegue se virar sozinha? Não, mas imagina umas situações mais absurdas, assim. A estrela mais próxima da Terra hoje, não. próxima a Centauri. Não. Ser humano, olha, são 4 anos-luz de distância. Então, o ser humano demoraria milênios para poder chegar lá. Eu acredito que uma máquina tem essa condição de aguentar uns milênios para poder chegar lá com risco de funcionar ou não. Nós não temos chance. Aí, olha, você dá o tool set.
tem forma de correto lidar com de isso. extrair os... E aí o engraçado é que Os pra bens poder, se isso necessários. acontecer algum dia, sabe, daqui a milhares de anos, já estamos numa tecnologia tudo diferente, pra gente poder trocar uma mensagem com essa estrela, vai demorar 4 anos pra uma informação daqui, um oi, chegar daqui Não, até não, lá. não, seria totalmente isolado, né? As colônias não iriam se comunicar, exceto Será? uma stream de notícias, né? Aí, ó, top. mas Um não RSS interestelar. nossa, 4 anos atrás explodiu tudo, morreu todo. Seria tipo um Nossa, health que pena. check. É tipo Tô um funcionando, ping, né? tô funcionando. Ping 8 anos, Aí, né? João, Bateu e voltou. Usando IA, nós vamos começar a construir nossa série de ficção que vai virar realidade. Uai. Bom, então... Não, o Interstellar lá... Não, o Pantheon. Pantheon, Vocês não viram o é? Sam Altman? Você assistiu o Cara. Pantheon ou não? É, eu conheço. Você conhece, mas tem Tá, que assistir. vamos dar só um mini spoiler. Não dá pra dar esse Não, spoiler, cara. pra quem- Vamos lá, Pantheon é uma série sobre subir a sua mente, a sua consciência para uma simulação dentro do computador. Então não é uma IA, né? É uma AI, né? É uma UI, que é uma upload, né? Uma inteligência uploadada, uma inteligência subida para a nuvem. O Sam Altman, que é o CEO, preservar, viver eternamente, se tornar um Deus, se tornar um ser interdimensional dentro do ambiente simulado. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele pagou uma grana, sei lá, um valor irrisório, né? Um valor assim, para ele isso aí Pra garantir uma vaguinha. para ele isso é uma tampa de Coca-Cola. É uma tampinha de garrafa, mas ele tá numa fila de espera de um processo que vai plastificar o cérebro dele, sei lá o que é. E aí eles vão escanear o cérebro. Quando ele morrer, ou se... Não, é um processo letal, né? Não, é um processo letal, mas não precisa ser feito agora. Se quando ele tiver para morrer, não, tô morrendo amanhã. Então, peraí, vamos botar sua máquina na cara de fax aqui, na máquina de fax, vou passar a sua cabeça. Assim, Cara, escaneou, né? Passou no tubo, aí E sai... pronto. Que loucura, cara. Véi, já tá na fila. Diz que tem 25 pessoas na fila já. Isso aí é viagem demais. Isso é muito sci-fi pra minha cabeça. A gente falou, bom, comemos pipoca, tomamos cerveja. Melhores técnicas para desenvolver, ou né, as que a gente acha melhor. Não chegue sua IA, porque ela pode voltar atrás de você aí daqui uns 5 anos pra querer cobrar. Geopolítica. Geopolítica. Assuntos muito delicados, não estamos fazendo nenhum endosso territorial como o meio desse programa, se fique claro. Não temos essa autoridade como figuras não diplomáticas. Não queremos briga com ninguém. Ninguém, Só exatamente. queremos fazer a nossa Yara. Nosso podcast. Vamos encerrar então assim com algumas dicas. Então vamos pensar aqui em 3. Fazer igual o encerramento lá do Fábio Pochá. A galera escolhe o nome na lápide, o que quer escrever, nós vamos fazer um negócio parecido. Não vou plastificar minha lápide. Se você fosse investir em 3 empresas hoje, na bolsa, investimentos, dica de investimento, em quem que você ia investir? Você pode escolher 3. Nossa, cara. Vai primeiro, João. Ih, cara, eu ia investir numa empresa de turismo, cara. Eu não tenho muita ideia. De turismo? Por quê? Porque é minha vibe, eu adoro bom. viajar, adoro. Não teria um sentido econômico lá, uma Não, coisa eu tô assim. falando de investimento de bolsa de valores. Se forem escolher 3 empresas aí. Eu vou falar as minhas, tá? Tá. Eu ia investir na Ginomoto, na Totô. de cerâmica, e na alguma de storage, sei lá, SanDisk. Eu iria nas 3. Olha, eu acho que tudo que for envolvendo capacidade gerativa de energia vai ter uma demanda alta, tá? Eu não tenho muita visibilidade do que está exatamente... Em alta aí. Não é em alta, eu digo no mercado aberto mesmo, porque várias das empresas que participam desse tipo de empreitada, elas ou são criadas direto para esse propósito, elas são empresas privadas, Investir são na Petrobras seria uma boa. Empresa de energia. Eu estou pensando mais em energia nuclear ou alguma coisa assim, certo? Sabe. Então, eu não sei exatamente qual seria... Energias de fontes mais sustentáveis. Não é necessariamente
sustentabilidade, tá? A sustentabilidade ela pode vir até como um Não, eu digo, bônus E o bacana. sustentável, tipo, é uma fonte mais robusta de energia. Não, é do mais que- pela quantidade e densidade mesmo. Você vai precisar de muita energia De em muito pequeno volume. espaço. Então, empresa de energia, É. vou falar mais as duas. Menor ideia. Beleza, vamos. Empresa de energia. E o John vai investir em empresa de turismo. Então, vamos falar aí Não, do cara. Hilton. Ó, eu Hilton. investiria. Hilton tá na bolsa? Não faço ideia, tô chutando. Eu investiria em empresas. Quase não existem, né? O Brasil teve a chance de ser um destaque como a NASA, exploração do espaço, assim, a gente quase não está desenvolvido nessa parte. Talvez eu teria Ó, que procurar lá SpaceX vai fazer para. um IPO, não vai? Uai, SpaceX seria uma boa. A Índia É também verdade. deve ter muita tecnologia lá, é bem avançado. Além disso, eu vou na vibe do Marco lá. Se algum dia tiver uma pesquisa em termos de fusão nuclear, alguma coisa assim, para novas fontes de energia, estaria uma nessa. boa. E, por fim, continuo com o meu turismo. Boa. Maravilha. Beleza, é isso aí, galera. Então, John, Marco, obrigado. Esse é o nosso primeiro episódio do YaraCast. Ainda é o primeiro, então tem bastante coisa para melhorar e eu tenho certeza que vai melhorar. E aí, retomando, né, quem somos nós? O que é a Yara? Então, a Yara é um app de conectividade que vai integrar inteligência artificial no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail, SMS, o que você usa como negócio para poder otimizar suas vendas, acelerar seus agendamentos, encher o seu consultório, te ajudar com o seu e-commerce. A Yara é muito boa nisso, tem checkout integrado, CRM integrado, CRM automático, ela própria cuida dos seus leads. Disparo de mensagem. Disparo de mensagem, muito bem lembrado, ela é muito boa em disparo de mensagem, pode disparar até 100 mil mensagens por dia, né, usando o WhatsApp, usando a API oficial, que é muito importante. Então é isso, a Yara é um app de conectividade para quem trabalha com WhatsApp, trabalha com Instagram, faz venda, faz agendamento. E hoje a gente sabe, né, que o WhatsApp aí se bobear, é a principal ferramenta de qualquer negócio no Brasil. Todo mundo depende demais, pelo menos micro, pequenas empresas dependem demais do WhatsApp para trabalhar. Tanto é que quando sai do ar Deus nos acuda, né? Porque aí não tem ninguém, tem como falar com o cliente. Aí Mas todo é mundo isso baixa o Telegram, fica lá 15 minutos e volta. Mas é isso aí, galera. Valeu demais e até a próxima. Até mais, galera.